Nosso texto está no livro de João, capítulo 1. Livro de João, capítulo 1, versos de 1 a 14. João, capítulo 1, versos de 1 a 14, diz a palavra do Senhor assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O caminho que leva a Deus. Nós, sendo criaturas finitas, nós sentimos na nossa vida o desejo de adorar a Deus. Sabemos que nosso destino aqui na Terra, ele tem um propósito, e o propósito é conhecer ao Deus poderoso. Por quê? Porque a criatura de Deus, o homem, está ligado a Deus. Por mais que o pecado tenha feito a separação, o homem está ligado a Deus. Por quê? Porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Porém, nós sabemos que muitas religiões e denominações no mundo apresentam os esforços humanos para alcançar a graça, para alcançar o favor de Deus, para que o homem se torne justificado diante de Deus. Na China, por exemplo, peregrinos devotos sobem numa montanha sagrada chamada Taishan. Ela é situada na província de Shandong. A montanha de Taishan, com uma altura de 1.545 metros acima do nível do mar. Lá o budismo, o taionismo, se popularizaram. Por quê? Porque as pessoas chegam lá para adoração. Lá foram construídos templos para que as pessoas possam adorar deuses que não são o Deus verdadeiro. Então, o templo mais famoso ali é o templo da piscina de Van Kung, piscina da rainha do céu. Lá também tem o templo de Bixia, templo da nuvem azul celeste. Lá também tem o templo do palácio de Hongmen, palácio do portão vermelho. E também o portão sul do céu, que é o portão de Nitian. Então as pessoas dão da base do monte até o topo por volta de 7.500 passos. Com qual significado? Significado nenhum. Então, o mesmo significado do primeiro passo que elas dão ali no sopé do monte, até chegar no monte, é o mesmo significado. Não tem significado nenhum. Mas elas sobem para adoração. Então, os edifícios são belos, são vultuosos, mas são obra humana para tentar chegar a um Deus que não é o Deus verdadeiro, porque são deuses criados por homens, mas os homens se prostram, os homens adoram. Então é uma futilidade, mas são devotos, e muitas vezes são muito mais devotos que os salvos em Cristo Jesus, que conhecem o verdadeiro Deus. Então muitas pessoas, elas estão apegadas a essas falsas doutrinas. Por exemplo, nós estamos prestes a passar do ano de 2023 para 2024. Há muita superstição envolvendo a passagem do ano. Muitas pessoas vão para a beira de rios, do mar,
para dar 7 pulos sobre as ondas. As primeiras ondas que chegarem, elas vão dar 7 pulos. Superstição pura. Muitas pessoas vão usar uma cor determinada. A cor desse ano é o rosa. Por quê? Porque a soma dos algarismos de 2024, 2 mais 2 mais 4 é 8. E a numerologia diz que a cor para atrair prosperidade é o rosa. Então as pessoas estão apegadas nessas falsas crendices, falsas doutrinas, falsos deuses, ao invés de servir ao Deus verdadeiro. Então o cristianismo, ele luta contra tudo isso que o mundo tenta impor para ser o Deus das pessoas. O cristianismo, conforme nós lemos aqui no livro de João, capítulo 1, ele começa com o Criador, o Deus Todo-Poderoso, descendo do céu, fazendo-se homem para habitar entre nós. É o que a palavra de Deus fala aqui no livro de João. Então, o verbo se fez carne. Por quê? Porque o homem, por melhores obras, o homem, por melhor que queira ser, ele não pode ser santo diante desses eu santos. Nós cantamos hoje de manhã, santo, santo, santo é o Deus onipotente, o Deus trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Esse é o único digno de adoração. Então ele se fez carne, ele veio a esse mundo para mostrar ao homem como o homem deve servir ao Deus verdadeiro. E não essas imagens de escultura, não essas doutrinas falsas que são impostas por esse mundo que jaz no maligno. Semana passada nós comemoramos o Natal. Esse verbo que se fez carne, nasceu naquela manjedoura e habitou entre nós. Como vimos, ele não ficou como aquele nenezinho, não. Ele cresceu e ele viveu para mostrar a forma que o homem deve viver e adorar ao Deus verdadeiro. Então ele é muito mais elevado do que qualquer montanha que nós possamos subir para alcançar o céu e adorar qualquer Deus. Só esse Deus é digno de adoração. Ele está ao alcance do homem, mas o homem prefere, com seus esforços, com a sua forma de viver, alcançar o Deus que ele coloca no seu coração e não o Deus verdadeiro. Nós vimos no decorrer de 2023, nós vamos ver na passagem de ano e nós vamos ver em 2024 essas pessoas, se não aceitarem Jesus Cristo como Salvador, adorando esses deuses estranhos. Então o versículo 1 diz que no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Verbo aqui significa, no grego, escolher ou selecionar. Então Deus falou, ele se expressou na pessoa de Jesus Cristo. Então Deus escolheu parte dele, da triunidade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós sabemos que Jesus Cristo era Deus completo, mas dessa triunidade, ele veio ao mundo, ele encarnou, o verbo se fez carne. Ele estava no princípio com Deus, mas ele veio ao mundo para se oferecer pelos nossos pecados. E aqui João está falando aos filósofos gregos, na tentativa que eles pudessem compreender que realmente quando ele fala em verbo é o próprio Deus, o Deus que sempre existiu, o Deus que precisou vir ao mundo para morrer pelos nossos pecados. Por quê? Porque ele é o único mediador entre Deus e o homem, pelo qual importa que o homem seja salvo. Não há outro caminho que não o próprio Deus. Então, os filósofos chamavam de Logos, e Logos é o verbo, é Deus. O Deus verdadeiro é o que o João está aqui mostrando através da palavra do Senhor. Então Jesus Cristo é informado por João que ele é o verbo, ele é o Logos, ele é o verbo da vida. Só ele faz sentido para o homem. Não há outra situação na vida do homem que possa fazer sentido senão o Deus. Então Jesus Cristo é a mensagem para o homem, para que o homem possa se voltar para a divindade, para o Deus verdadeiro. E nós sabemos e nós vimos já sobre isso, que Jesus Cristo, quando veio ao mundo, ele não deixou de ser Deus. Ele se revestiu de uma humanidade. Ele continuou a ser Deus, mas ele foi humano. Tudo aquilo que Deus desejava no relacionamento entre o homem e Deus, Jesus Cristo encarnou
para mostrar de forma como o homem pode viver e agradar a Deus. Então, por quê? Porque se ele fosse só Deus, seria muito simples o homem dizer: mas só Deus pode fazer isso, eu não posso abdicar do pecado, eu não posso abdicar da tentação, eu não posso dizer não para essas coisas do mundo, se só fosse Deus, porque só Deus pode fazer isso. Mas quando ele tomou a forma de carne, ele nos mostra a forma como o homem pode viver e servir a Deus, de forma a trazer glória ao Deus Todo-Poderoso. Então, Jesus Cristo é o Logos de Deus, é o conceito de Deus para o homem, o Filho de Deus, com uma vida divina, mas uma vida humana. Uma vida que ele sofreu na carne, assim como nós sofremos, para que possa mostrar a forma do relacionamento com Deus. João 14:9, disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-me o Pai? Então Jesus Cristo disse a Filipe: como tu não me conhece? Está há tanto tempo comigo e não me conhece. É assim que funciona com o mundo. Jesus Cristo mostrou ser o Deus poderoso. A palavra de Deus mostra que Jesus Cristo é Deus, mas o homem prefere subir montanhas, o homem prefere adorar deuses estranhos para chegar na presença de deuses que não são o Deus verdadeiro, se justificar da forma humana. Jesus, homem, Cristo, Deus. Jesus Cristo, Deus, homem. É assim que nós devemos entender a palavra de Deus, a mensagem do Evangelho. Por quê? Porque só na carne o homem não é capaz de fazer a vontade de Deus. Por isso que foi preciso o Verbo se fazer carne e habitar entre nós. Porque tudo está firmado nele. E Hebreus 1 e 2, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e nos falou nos últimos dias pelo Filho, quando ele encarnou, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez o mundo. Então o escritor de Hebreus, ele está mostrando que Jesus Cristo é a forma que Deus tem para falar nos dias de hoje ao homem. No passado falou pelos profetas, hoje nós temos a palavra de Deus, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós e deixou a sua palavra, deixou os ensinamentos. E está compilado aqui para que nós possamos fazer a vontade do Deus verdadeiro. Então, a revelação do Filho é que o homem precisa entender, o herdeiro de tudo. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Por quê? Porque ele é o Criador, ele é o mantenedor desse mundo e ele é o Salvador. E ele veio para mostrar isso. Ele nos criou a sua imagem e semelhança e quer que nós vivamos a imagem e semelhança daquilo que ele deixou na sua palavra. Porque é isso que agrada a Deus. Mas o homem não quer saber disso. O homem vive através das superstições, através do curso desse mundo. Então o conceito de Deus é o único conceito que o homem precisa aplicar. Jesus Cristo na sua vida. Por quê? Porque ele é antes, ele é hoje e ele é eternamente. Ele sabe de todas as coisas. Então, quando João diz ali, o Verbo era Deus, eles se referem à divindade, ao caráter de Jesus Cristo, o relacionamento de Deus Pai, de Deus Filho eterno, e que veio ao mundo para nos mostrar como agradar a Deus. Versículo 3, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que se fez, do que foi feito se fez. Então, se todas as coisas foram feitas por ele, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós não podemos ser sem Deus. Por isso que ele veio ao mundo, em razão do pecado ter feito a separação. Assim como ele estava envolvido na criação, ele quer estar envolvido no relacionamento nosso com o Deus verdadeiro. Por isso que o homem precisa de Jesus Cristo, porque senão ele não vai viver de forma a agradar a Deus. Versículo 4, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito Pai, cheio de graça e de verdade. Então Jesus Cristo fez aquilo que era o propósito de Deus, mostrar através da sua encarnação que ele trouxe vida ao homem. Ele é a luz dos homens. A palavra de Deus
mostra que ele é a luz, a incorporação completa do plano de Deus na pessoa do Salvador Jesus Cristo, porque Colossenses 1,19, por ele, porque foi o agrado do Pai que toda a plenitude estivesse nele. Colossenses 2,9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então Deus é completo e nós só podemos ser completos, irmãos, com a presença desse Deus completo. Porque o homem pela sua carne não pode se justificar. Então a mensagem que nós pregamos nesse ano de 2023 é o amor de Deus, é a redenção em Cristo Jesus, por meio da palavra de Deus, o verbo que se fez carne, a palavra se fez carne e ela está entre nós. Ele habitou, nós não estivemos naquela época quando ele habitou, mas ele habita através da sua palavra entre nós. E nós pregamos essa palavra e devemos pregar até que ele venha. Quando? Talvez no início de 2024 ou ainda nesse ano, mas em todo 2024, se ele não vier, nós devemos pregar a luz para os homens, a vida para o homem, para que o homem possa chegar na presença do Deus Todo-Poderoso. Mensagem de amor, mensagem de redenção, nós somos exortados. Ezequiel 22, 26. Os seus sacerdotes transgrediram a minha lei e profanaram as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o impuro do puro. E os meus sábados escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Foi com Israel. Israel profanou a santidade de Deus. Quando Deus se apresentava através dos profetas, Jesus Cristo chegou para os seus, que era o povo, como diz, veio para os seus, mas os seus não o receberam. É diferente nos dias de hoje com o mundo? Não. Por quê? Porque as pessoas não querem saber da santidade de Deus. E a virgem conceberá e dará à luz um filho. E o seu nome será Emanuel. Emanuel, Deus convosco. Deus no nosso meio. E o mundo não quer Deus. O mundo quer do seu jeito. Ele quer viver uma vida profana, uma vida impura, uma vida longe da presença do Deus verdadeiro, cultuando deuses que aceitam uma vida conforme a carne e não uma vida em espírito. Deus é em espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. 4:24 de João. Por quê? Porque é assim que Deus quer que o homem sirva a Deus. Na carne o homem é incapaz. Então as pessoas ignoram a mensagem que é pregada e continuam vivendo em seus pecados, se remoendo na sua imundície, porque não querem tornar-se para Deus. Romanos 8:3, portanto, o que era impossível à lei, visto que como estava enferma pela carne, Deus enviou o seu Filho em semelhança da carne do pecado. Pelo pecado condenou o pecado da carne. Então a lei, ela tinha um poder limitado sobre os pecados cometidos pelo homem. Ela cobria, mas ela não justificava o pecado do homem. Por isso que Cristo se encarnou. Ele veio ao mundo para pagar o preço que a lei não podia pagar. Ela não tinha poder de expiar o pecado. Mas Jesus Cristo tem poder de expiar. Quando nós confiamos nele como Salvador, como aquele que é o Filho de Deus verdadeiro, que veio ao mundo para morrer pelos meus pecados, eu abandono todas essas práticas mundanas que dizem que servem a Deus, mas não servem ao Deus verdadeiro. Servem à carne do homem. Então não podia haver outra forma de expiação senão esse Deus que desceu para morrer pelos nossos pecados. O Filho de Deus enviado. Ah, mas a lei era imperfeita? Não, a lei era o aio, era o meio para o qual apontava Jesus Cristo, que viria para morrer pelos nossos pecados. Então a natureza humana que Jesus Cristo assumiu foi uma natureza igual à nossa, suscetível à tentação, ao pecado, mas de maneira nenhuma pecou. Por quê? Porque ele mostrou como o homem pode viver sem pecar e agradar ao Deus verdadeiro. Por isso que o sacrifício dele
é um sacrifício completo para a expiação do pecado do homem. E Paulo, ele também enfatiza isso. Abra lá para Filipenses 2, não só João, mas Filipenses 2, de 5 a 11. Filipenses 2, de 5 a 11, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, aqui, Paulo descreve a natureza também da encarnação de Jesus Cristo. Assim como João descreveu, aqui ele descreve a natureza da encarnação de Jesus Cristo. Por quê? Porque o evangelho sem Jesus Cristo encarnado não tem sentido, porque ele se entregou pelos nossos pecados. Se Deus ficasse só lá no céu, o evangelho não teria sentido. Então ele veio para se oferecer como expiação completa no nosso lugar. Então o desafio ao homem é para que o homem pense conforme Jesus Cristo. Por quê? Porque ele deu exemplo para nós, está escrito na palavra de Deus. Mas o homem muitas vezes vem à igreja e não abre a palavra de Deus. Muitas igrejas pregam o evangelho, mas não usam verdadeiramente a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus que transforma. E essas falsas doutrinas não querem a transformação do coração do homem. Querem que o homem continue vivendo na sua condição eterna de pecado e vai ser lançado no lago de fogo de enxofre por rejeitar Jesus Cristo como Salvador. Então o homem precisa pensar como Cristo. Cristo, na sua natureza de Deus, na forma humana, refletiu a santidade de Deus. E é isso que nós devemos fazer. Ele tornou-se homem. Ele não se esvaziou da parte da essência de Deus, mas ele mostrou como, sendo homem, poderia viver agradando ao Deus poderoso. E ele acrescentou a sua natureza divina à nossa natureza pecaminosa. Só que ele não pecou. Por quê? Porque ele é Deus santo. Então, ele é o único capaz de salvar o homem. E o homem precisa reconhecer que ele veio e morreu, foi sepultado e ressuscitou pelo seu pecado, para ter vida eterna. No presente tempo, todo aquele que coloca a fé em Jesus Cristo, aceitando ele como Salvador, tem a vida eterna no presente, já vivendo aqui no presente mundo, e principalmente quando partir do mundo, estar na presença do Deus poderoso. Vai dar glória a Deus já aqui nesse mundo e eternamente na presença de Deus. Mas a palavra de Deus também diz que aqueles que rejeitam a Jesus Cristo no presente tempo, aqui nesse mundo, vivendo atrás de deuses estranhos, subindo montes para se justificar, para adorar deuses que não são o Deus verdadeiro, esses um dia também responderão, darão glória a Deus por rejeitar Jesus Cristo aqui nesse mundo. E a palavra de Deus fala isso lá em Apocalipse 20, 13 e 15. É duro, mas é a palavra de Deus que nós pregamos em todo esse ano de 2023 e vamos pregar enquanto o Salvador não voltar. Então, um dia o mar vai dar os mortos e eles serão julgados segundo as suas obras. E quando eles forem julgados segundo as suas obras, eles confessarão que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Verbo de Deus, que Jesus Cristo veio ao mundo para morrer pelos seus pecados. Só que será tarde demais. Por quê? Eles vão dar glória a Deus, mas serão lançados no lago de fogo de enxofre para a vida eterna longe de Deus, porque rejeitaram no presente tempo a salvação dada por Deus. Então esse é o alerta que nós precisamos pregar. E nós pregamos aqui nessa igreja. Os gregos usavam aqui, e João estava dialogando com eles, eles usavam a palavra logos para refletir a mente do homem, a sabedoria do homem, o poder do homem, e não ao logos, ao verbo, ao Deus
vivo. E ele mostra que a sabedoria é aquele que aplica Jesus Cristo como Salvador. E ele discutia aqui com os gregos. Então, o conceito de rejeitar a Deus não é de hoje. É desde sempre. Desde que o homem vivia na presença de Deus, ele escolheu pecar contra Deus. E ele disse, Deus, eu não te quero mais. Eu não quero mais a tua presença lá no Jardim do Éden. E de lá para cá, o homem continua tendo o mesmo comportamento. Por isso que precisou Deus restabelecer isso. E ele se tornou o verbo para dar vida a todo aquele que nele crê. Salmo 33, 6. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, a terra e todo o exército dos céus. Pelo espírito da sua boca. Enviou a sua palavra e sarou e livrou-os da destruição. Salmo 107, 20. Deus é o único capaz de criar, de dar vida, de matar. Mas ele quer salvar o homem antes que ele pereça. Nós temos um tempo determinado de vida aqui nesse mundo. E a forma como nós partirmos desse mundo vai fazer diferença. Então nós precisamos entender que aquele que ainda não tem Jesus Cristo como Salvador precisa pensar como será a sua situação o dia que partir desse mundo. Pela sua sabedoria, pela sua mente, pelo seu entendimento, pelos seus deuses que serve, vão te justificar diante do Deus verdadeiro? Esse Deus que mata, esse Deus que sara? Ou vai crer em Jesus Cristo como Salvador para que, quando partir desse mundo, possa estar na presença de Deus eterno? Porque Jesus Cristo pagou o preço devido pelos teus pecados. Então, João, em seu evangelho, ele exorta tanto judeus como gentios para que recebam a Jesus Cristo como Salvador. O próprio Senhor Jesus Cristo, lá em Lucas 20, de 9 a 16, ele falando com os homens, ele diz assim, e começou a dizer ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha e arrendou a uns lavradores, e partiu para fora da terra por muito tempo. E no tempo devido mandou um servo aos lavradores, para que dessem do fruto da vinha. Mas os lavradores o espancaram e mandaram vazio. E tornou ainda a mandar outro servo, mas eles, espancando também a este, e afrontando, mandaram vazio. E tornou ainda a mandar um terceiro, mas eles, ferindo também a este, o expulsaram. E disse o Senhor da vinha, que farei? Mandarei o meu filho amado, talvez vendo-o, o respeitem. Mas vendo os lavradores, arrazoavam entre si, dizendo, este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, para que a herança seja nossa. E lançando fora da vinha, o mataram. Que lhes farás, pois, o Senhor da vinha? Irá e destruirá estes lavradores e dará a outros a vinha? E ouvindo isto, disseram, não seja assim. Então o Senhor Jesus Cristo, ele contou essa parábola para explicar por que a palavra de Deus é pregada e é rejeitada. Ele mostrou que Deus, de todas as formas, no passado, através dos profetas, conforme Hebreus 1 e 2, ele tentou falar com o homem, mas o homem sempre rejeitou. Deus mandou profetas, uns mataram, outros espancaram, mas Deus continuou mandando profetas. Mas precisou vir o Filho encarnar para mostrar ao homem a sua condição de pecador. Então ele lembra esses líderes judeus que o rejeitavam, assim como ele lembra nos nossos dias o homem que continua rejeitando da mesma forma o amor de Deus na pessoa de Jesus Cristo. O homem precisa pensar na sua condição. O Logos, o Deus vivo, a palavra de Deus, ela é pregada para que o homem possa vir a arrepender-se dos seus pecados. Tanto para os judeus que continuam rejeitaram o Salvador, o crucificaram e ainda continuam rejeitando. E para os gentios, aqueles que não são judeus, para que possam crer no Deus poderoso. Por que Jesus Cristo falou dessa parábola? Mais adiante ele fala lá em João 10,16, ainda tenho ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar essas ovelhas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e haverá um
pastor. É por isso que a palavra de Deus ainda é pregada, para que o pecador se arrependa de seus pecados. Deus continua dando oportunidade, mesmo que o homem, com a sua forma de vida, com a sua filosofia de vida, com o seu comportamento, continue rejeitando a Deus. Deus continua mostrando o seu amor, pregando o evangelho para que o homem possa receber o dom da vida em Cristo Jesus. Ainda tenho muitos para ser salvo, mas um dia, como já falei, Deus vai dizer basta, não tem mais oportunidade. A partir de agora não tem mais. Precisa pensar se não tem Jesus Cristo como Salvador. Ainda tem ovelhas, Deus está te dando oportunidade. Colossenses 3:11, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo livre. Cristo é tudo em todos. Cristo é a esperança do homem. O verbo, conforme versículo 14 de 1 João, que se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, de verdade. Se ofereceu por ti, se ofereceu por mim. Então a fé é a única forma de produzir o novo nascimento. Crer em Jesus Cristo como Filho de Deus, que morreu pelos teus pecados, para que tu possa repousar no sangue de Jesus Cristo. 1 João 4, 2 e 3. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir. E eis que já está no mundo. E ele fala lá em 2 João 7, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal enganador é o anticristo. Então, ao longo dos tempos, o homem é enganado por Satanás de que Jesus Cristo não é Deus, de que Jesus Cristo não é o verbo que dá vida. O homem é enganado por sua mente, por seus pensamentos, por suas carnes, porque quer se justificar diante de Deus ao passo de crer no Salvador. Não tem um espírito que confessa que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E isso é possível para o homem quando coloca sua fé em Jesus Cristo, aceita ele como seu Salvador. Então ele não veio, conforme os gnósticos diziam, contrariar a Deus. Ele veio para fazer a vontade de Deus, mesmo encarnando. Porque muitas pessoas não acreditam que Deus se fez carne, mas é a palavra de Deus que fala. Ele veio para dar vida e vida em abundância. Os gnósticos, eles procuram conciliar a ideia humana com as coisas religiosas, mas não espirituais. A religião é um mal de Satanás, porque a religião é o homem tentando chegar a Deus. E o cristianismo é Deus chegando ao homem. O verbo se fez carne, Deus chegou ao homem. Então os gnósticos, e aqui João está falando contra esses gnósticos, eles querem, com a sua mente, com seus pensamentos, se justificarem e enganarem pessoas. Então há muita doutrina errada. Aonde? Há alguns livros que muitas vezes, de filósofos que as pessoas abrem e leem, lá tem doutrina falsa. Não vai na igreja para ouvir doutrina falsa, mas através de um livro escrito por gnósticos, é doutrina falsa. E é isso que eles fazem para enganar o homem em aceitar o verdadeiro evangelho. Então o sacrifício que agradou a Deus é Jesus Cristo. A verdadeira, se nós podemos dizer religião, eu não gosto de usar muito que o cristianismo é uma religião, porque isso é um rótulo do mundo, mas se há uma religião verdadeira, é o cristianismo. Fora disso, não há Deus. Por quê? Porque não é o Deus que se encarnou, o Deus que veio ao mundo mostrar o valor que a vida tem. A vida do homem tem valor diante de Deus. Então, Cristo Jesus ressuscitou dos mortos, venceu a morte e voltou para a glória de Deus. É o único Deus que veio ao mundo e voltou para onde estava. Os demais deuses são criação e criaturas do homem. Não tem poder nenhum.
Por isso que a fé nesses deuses é sem valor. Não tem poder de salvar o pecado como o Verbo que se fez carne. Então, aquele que confessa o seu pecado, ele renuncia esse mundo, ele renuncia seu esforço humano de se justificar diante de Deus. Porque só Jesus Cristo pode trazer justificação. Mas todos, versículo 12, quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Ah, mas eu sou um filho de Deus. Muitos dizem por aí. É uma criatura de Deus. Por quê? Porque não tem o Espírito de Deus vivo habitando, porque não confessou Jesus Cristo como Salvador. E é isso que o homem precisa fazer, aceitar a Cristo como Salvador. João encerra o seu evangelho lá em João 20:31, depois de tudo que ele narrou aqui e tudo mais que ele narrou ao longo do evangelho de João, ele encerra. Estes, porém, foram escritos. Estes o quê? Esses fatos. A palavra foi escrita para que creais que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que, crendo nele, tenhais vida em seu nome. Então, João mostra, ele enfatiza que Jesus Cristo é o Evangelho. Jesus Cristo é o Verbo de Deus. Do início do Evangelho, quando ele começa, no princípio era o Verbo, até o final do Evangelho, ele só fala de Jesus Cristo. Porque é isso que o homem precisa entender. Jesus Cristo é vida. Então ele mostra para os judeus e mostra para os gentios, porque ficou a palavra escrita e hoje nós podemos ter como gentios a mesma palavra que foi pregada naquele tempo. E crendo, tenhais vida eterna. Ou seja, reconhecendo Jesus Cristo como Salvador, tu terás vida eterna. Crer, creais, é além do ato inicial da fé. Creais é uma coisa contínua. Creais é receber Jesus Cristo como Salvador e viver no presente tempo, todos os dias, como viveu o Filho de Deus. Ser um exemplo para as pessoas que estão nesse mundo, que ainda não têm Jesus Cristo como Salvador. Por quê? Porque Deus, quando nos salva, Ele nos capacita com seu Espírito Santo para que nós possamos continuar nesse mundo, sendo a luz no mundo, o sal nessa terra. E é por isso que Ele nos mantém aqui. Então as pessoas continuam subindo degraus com seus esforços, tentando se justificar ou levar eles a um Deus que não tem valor. Apresentam sacrifícios incapazes de justificar a sua condição de pecado. Quando colocam em Jesus Cristo a sua fé, são transformadas verdadeiramente. Deveriam buscar a palavra do Senhor como fonte de vida e vida em abundância, mas preferem do seu jeito querer chegar na presença de Deus. Não adianta orar, não adianta deuses estranhos, deuses desconhecidos. Só o Verbo, só Jesus Cristo é o Deus vivo. Então, se essa é a tua condição, talvez presente aqui na manhã de hoje, vivendo uma vida fora do Verbo, fora de Jesus Cristo, ou vai nos assistir pela rede social mais tarde, o meu desejo é que tu possa crer, creiais, ter a fé e continuar nesse mundo, vivendo de forma a depender desse Salvador, desse Senhor, que se fez Verbo, que encarnou para morrer pelos teus pecados. Não parta desse mundo sem fazer uma decisão em aceitar Jesus Cristo como Salvador. Talvez possa ser ainda dentro desse ano de 2023, temos um pouco mais do que 12 horas. Mas se não for em 2023 e em 2024, não rejeite, não continue rejeitando o Deus verdadeiro que se fez carne para morrer pelos teus pecados. Busque a Ele. Alguém disse, a salvação não é uma coisa que nós adquirimos, mas é uma coisa que nós ganhamos. Por quê? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obra para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Então a graça é dada por Deus. Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,
6. Então, Cristo se tornou o único caminho para o Pai, através do meio da sua morte e ressurreição. Por quê? Porque Ele é a verdade, Ele é a vida. Por ser verdade, Ele é a revelação de Deus. E por ser vida, Ele é a ligação entre Deus e o homem. Receba Jesus Cristo como Salvador. Nos procure que nós te mostraremos como tu pode crer em Jesus Cristo. E nós como salvos, irmãos, que já cremos no Salvador, que nós possamos permanecer no creiais, não só salvos, mas creiais, dia a dia, sendo a nossa mente e o nosso entendimento transformado não pelo mundo, mas pela palavra do Senhor, para que nós possamos apresentar, ainda nesse ano de 2023 e em 2024, se o Senhor não vier nos buscar, sacrifício santo, vivo e agradável ao Deus poderoso. Por quê? Porque é um culto racional e Deus vai se agradar disso. Nós vivemos pela razão daquele que nos salvou, porque nós temos a mente do Senhor. Que possa ser o teu desejo, o meu desejo, de viver assim no ano de 2024. Ser uma testemunha com uma vida de santidade, uma vida que exalta ao Deus Todo-Poderoso. Amém? Vamos orar. Pai amado, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Deus, por essa igreja que nesse ano esteve com as portas abertas, pregando o Evangelho. É duro para aquele que ainda não tem Jesus Cristo como Salvador, ó Deus, ouvir a palavra, mas tu tem poder de transformar mentes, corações, em aceitar que Cristo veio a esse mundo, fez-se carne, viveu de forma santa e humilde, entregou-se naquela cruz pelos nossos pecados, mas venceu a morte, ó Deus, ressuscitando, e agora está na glória eterna, na tua presença, ó Pai, para dar a todo aquele que crê nesse sacrifício vida eterna. Obrigado porque um dia podemos crer, e se nós temos alguém que ainda não crer em Cristo como Salvador, presente, ou nos acompanhará pela rede social, que tu possa trabalhar nessa mente, nesse coração, trazendo, ó Deus, entendimento e salvação. Deus, somos gratos porque tu tem nos guardado e que nós possamos, dia a dia, viver uma vida santa, aguardando o teu chamado, Deus, seja pela morte ou seja pelo arrebatamento. Possamos ser encontrados fiéis e sendo uma luz nesse mundo, sal nessa terra. Obrigado pela comunhão, pela tua palavra. Abençoe nosso retorno, a comunhão à noite também, aqueles que estão de férias, nosso pastor, a família, possa abençoá-los na comunhão e que nós possamos honrar e glorificar o teu santo nome. Graças te dou em nome de Cristo que eu oro. Amém.